Vamos começar aí, vamos terminar a sessão 7. Depois de algumas semanas, finalmente terminar essa sessão. Antes da gente ler a sessão e começar, vamos fazer uma oração. Eu vou orar aqui para a gente iniciar. Santo Deus, Deus bondoso, obrigado, Pai, por esse santo dia separado, pela Tua palavra que nos instrui e nos admoesta. Obrigado, Pai, porque Teu Espírito está aqui entre nós e move em nossos corações para que possamos crer e meditar nessas palavras. Pedimos, ó Pai, que seja assim também nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, Deus, edificados, fortalecidos e também arrependidos dos nossos pecados. Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler a nossa sessão 7, capítulo 1 das Escrituras. Diz o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar suficiente compreensão delas. Então, na última aula, a gente viu que a igreja, ela não dá o significado da palavra em si, como acontece, por exemplo, na igreja de Roma. É o Espírito quem interpreta a nós, através da pregação, através da meditação da palavra. A igreja não tem esse dever, né? Na verdade, não tem esse direito de dar um significado às Escrituras. Vimos também que há passagens difíceis de se compreender nas Escrituras. Vimos o motivo pelo qual isso acontece, né? Nosso pecado, nossa limitação. E vimos também que nas Escrituras todos os assuntos necessários para a salvação, eles são muito claros. E aí hoje, para finalizar essa sessão 7, a gente vai meditar nessa última parte aí que diz o seguinte: não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão das Escrituras. Tá? Então, primeiramente a gente vai ver essa questão do uso dos meios ordinários, e é interessante isso que eles usam aqui nessa palavrinha, devido uso dos meios ordinários, e a gente vai começar meditando exatamente nisso. A gente vai ver como o Senhor Deus mostra na sua palavra que Ele se importa com os meios. É claro, tudo foi feito para a glória dEle, e Ele exige, por exemplo, de nós adoração, Ele exige de nós devoção, mas ele traça meios nas Escrituras para que essas coisas aconteçam. E para que possamos alcançar suficiente compreensão das Escrituras, ele também traçou esses meios, e é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Passa para mim, por favor. Antes de tudo, eu fiz ali uma pequena conceito do que é esse meio ordinário que ele está se referindo aqui. Então, eu coloquei ali, quaisquer atividades que promovem comunhão com Deus, através das quais Ele derrama mais graça sobre os seus. Tá? E apenas para introduzir, gravem isso aí que a gente vai, é bom que vocês tenham isso em mente aí ao longo da aula, mas ainda como introdução a gente vai ver nas Escrituras como o Senhor Deus, Ele se importa com os meios. Tá? E só para ilustrar isso, ninguém, obviamente, aqui, por exemplo, duvida do poder de Deus. Se o Senhor Deus quisesse, Ele poderia fazer com que a conversão do homem fosse com um estalar dos dedos. O pastor chegava aqui na frente, estalava os dedos e aí as pessoas se convertiam ao Evangelho. Mas não, o Senhor Deus, Ele estabeleceu meios para que essa conversão acontecesse, assim como todas as outras coisas que envolvem a vida cristã. E a gente vai ver exatamente que as Escrituras nos mostram que desobedecer esses meios são, na verdade, um caminho certo para se falhar na vida cristã. Tá? Abram comigo aí rapidinho, 1 Crônicas, capítulo 13. Está aqui.
1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 7 em diante. Eu estou sem relógio aqui. Vou até que horas? Me avisa quando faltar 10 minutos. Só para eu correr, porque eu sei que não vai dar tempo. 1 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ler rapidinho aqui os versos a partir do versículo 7. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu perante Deus. Qual que é o contexto aqui? Davi ele estava recuperando a Arca da Aliança, né, trazendo de volta para o meio do povo. E o que esses homens fizeram? Uzá e Aiô, eles desobedeceram a lei do Senhor no seguinte sentido: eram os coatitas, os filhos de Levi, que tinham esse dever de carregar a arca. Havia uma maneira correta de se carregar a arca, e só os levitas deveriam fazer isso. Tá? E outra coisa interessante também, que a gente vai ver mais à frente, que cita no texto aqui de Números, é proibido tocar em coisas santas, principalmente quem não eram os sacerdotes, né? os que eram responsáveis por isso. Então você vê que, qual era o fim? O fim era um fim legítimo, né? Trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para o meio do povo. Tinha meios para se fazer isso através dos coatitas, através dos levitas. E simplesmente esses homens, por mais piedosos que fossem, e por mais piedosas que fossem as suas intenções, eles desobedeceram o Senhor, ignorando os meios que o Senhor Deus havia estabelecido para isso, e por isso Uzá foi fulminado. Aí, só para fazer referência mesmo, Números 4, versículo 15, diz o seguinte, vou ler rapidinho: mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então, a intenção ela pode ser legítima à vontade, tá? Mas se os meios forem ignorados, os meios que o Senhor Deus estabeleceu forem ignorados, certamente virá juízo sobre o povo de Deus. E eu vou tentar correr um pouquinho aqui com os textos. Se não der tempo de vocês abrirem, me desculpem, mas é porque eu quero que dê tempo de falar sobre tudo, tá? Outro texto que eu queria citar, que justamente contém esse princípio que a gente viu aqui no texto de 1 Crônicas, é 1 Samuel 15, 22. Esse texto de 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que gordura de carneiros. Então, o contexto aqui era que Saul, ele deveria derrotar os seus inimigos, né? Derrotar inclusive o rei dos seus inimigos, que era o rei dos amalequitas, né? Agag. Deveria, por ordem divina também, exterminar os bois e as ovelhas. O que Saul fez? Não, eu não vou matar o rei, e vou deixar os melhores animais para que façamos sacrifício. Mas qual foi a ordem do Senhor? Né? Saul de fato queria fazer oferta ao Senhor com esses animais, mas ele desobedeceu ao Senhor. Por mais que a intenção do coração de Saul tenha sido boa, ele desobedeceu ao Senhor, e é nesse contexto que Samuel diz: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e atender melhor que a gordura de carneiros. Eu sei que já está bem claro esse conceito, mas eu não poderia deixar de citar Levíticos 10, capítulo 1. Levíticos 10, quando Nadab e Abiú trazem fogo estranho à presença do Senhor. No capítulo 1 diz o seguinte: trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. E aí, por esse motivo, esses nossos irmãos, eles foram fulminados. Qual que era a ordem? Aquele fogo ali é o Senhor Deus que providenciaria. E no capítulo anterior é exatamente isso que acontece. No capítulo 9, a partir do versículo 24, diz o seguinte: eis que saindo fogo diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto.
E eu estava estudando esse texto, você vê que, na verdade, no contexto aqui, sequer Nadab e Abiú deveriam oficiar esse sacrifício nesse determinado momento. Então, além deles terem feito o que não lhes ordenaram no sentido de fazer o sacrifício, eles colocaram um fogo estranho na presença do Senhor, diferentemente do que o Senhor Deus havia ordenado. Tá? E só para a gente perceber como a nossa confissão fecha com esse conceito, no capítulo 21 do culto religioso do domingo, ele diz o seguinte, na seção 1: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Aí olha só que interessante. Mas o meio aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Então, Deus vai estabelecer esses meios e Ele vai ser fiel a esses meios no seguinte sentido: as bênçãos advindas para aquele fim, para que alcancemos aquele fim, para que o adoremos, por exemplo, elas só vão acontecer de fato se nós usarmos esses meios que o Senhor Deus mesmo estabeleceu. Diante disso, eu queria citar 3 meios ordinários, e a gente vai trabalhar em cima desses meios ordinários que o Senhor disponibiliza para nós, para que possamos ter compreensão das suas verdades. Tá? Mas antes, um texto base que eu diria para esses meios é Filipenses 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pode passar para mim, por favor? O primeiro meio ordinário que o Senhor Deus usa para que o seu povo tenha conhecimento a respeito das suas verdades é a devoção familiar, é o culto familiar. Tá? Essa expressão ela não está contida nas Escrituras, mas a gente vê de Gênesis a Apocalipse conceitos muito claros, inclusive mandamentos para que seja um comportamento instigado no meio da família. Scott Brown, um pastor americano, quando fala sobre devoção no lar, ele diz: através da fonte da palavra de Deus, pelo Espírito, a família é renovada e reformada. Se nós somos pequenos cristos, né, porque é isso que a palavra cristão significa, não é suficiente para nós buscarmos comunhão com o Pai, se nós, por sermos cristãos, o fato de sermos cristãos, não é motivo suficiente para buscarmos ter comunhão no lar com o Senhor. O fato da palavra ser poderosa e eficaz, ela deve ser um motivo suficiente para que cheguemos ao Senhor nos nossos lares e busquemos ao Senhor. Se nós queremos um lar piedoso, um lar que serve de fato ao Senhor, se o fato de pertencermos a Cristo para você não é um motivo suficiente, pelo fato da palavra ser poderosa, como a gente já viu até agora, né? Isso deveria ser suficiente para que colocássemos isso em prática. Eu poderia citar vários exemplos aqui, Deuteronômio 6, o que eu vou citar agora, Salmo 78, versículos de 3 a 4, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Qual é o contexto aqui? Né? Os nossos pais contaram a nós, nós vamos contar aos nossos filhos. Dentro do lar é que os pais vão ensinar aos filhos, os filhos vão conhecer ao Senhor. Meu pai sempre gosta de falar, né? Porque sempre chegam para ele e dizem: mas o que aconteceu com meu filho, que ele se desviou, eu criei ele na igreja. Aí meu pai, determinada vez, chegou e falou: o problema é esse, você não devia ter criado ele na igreja, você devia ter criado ele em casa. É exatamente no lar que as primeiras
impressões ou os primeiros conhecimentos a respeito das verdades absolutas das Escrituras, a respeito do ser de Deus, eles vão ser forjados e formados na mente e no coração dos nossos filhos. Muitas vezes nós temos dificuldades, né, como é que eu coloco isso em prática? E o culto, na verdade, ele é absolutamente instrutivo nesse sentido. Ele nos ensina como devemos adorar o Senhor no nosso lar. É óbvio que não é em casa que nós vamos ter um culto formal, mas ele sim, de fato, é uma aula para o que devemos fazer dentro das nossas casas. Então, se você, como pai ou como mãe, abre as Escrituras, lê ela com seus filhos, medita a respeito das Escrituras, se você ora a Deus, adorando em sua oração, confessando os seus pecados, agradecendo ao Senhor pela vida, pela salvação e fazendo súplicas, se vocês cantam hinos ao Senhor, o Senhor Deus está sendo adorado dentro do lar, os seus filhos, vocês estão conhecendo ao Senhor, e como diz Hebreus 4:12, volto para o texto que eu citei anteriormente, a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. São passos simples, né? Abrir a Bíblia, ler, meditar, cantar hinos, cantar salmos, mas quando o Senhor Deus é o centro do lar, é o centro da meditação nas Escrituras, quando é a Ele que clamamos, o Senhor Deus opera através da sua palavra. E as Escrituras estão cheias desses exemplos. Eu gostaria de citar o primeiro deles, Abraão. Abram comigo, por gentileza, Gênesis 18. O pai dos cristãos, né, o nosso pai na fé, como diz Tiago. Gênesis 18, versículo 19. Foi para sua piedade doméstica que ele recebeu uma bênção do próprio Deus. Diz assim em Gênesis: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então aqui, Abraão ele é instruído a educar os seus filhos no mais importante de todos os deveres, guardar os caminhos do Senhor. E note as palavras que são usadas no texto, para que o Senhor faça, olha a consequência disso, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E é interessante, né? Às vezes a gente lê os textos das Escrituras de maneira despretensiosa, mas recentemente, fazendo leitura continuada das Escrituras, né, eu percebi exatamente isso, que Abraão, ele colocava isso em prática, como era interessante isso, que a maneira como as Escrituras relatam isso. Eu não vou abrir nos textos, vocês fiquem à vontade se quiserem anotar ou abrir mesmo. Gênesis 12, versículo 7, até Gênesis 3, versículo 4. A gente percebe que em todo local onde Abraão firmava a sua tenda, ele erigia um altar ao Senhor, para que em família eles invocassem o nome do Senhor. Se isso não é suficiente para a gente, temos outros exemplos. Jó, como líder da sua família, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Daniel invocava o Senhor a todo tempo em oração. E outro exemplo muito importante, eu queria que a gente meditasse rapidamente nele também, Timóteo. Abram, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Timóteo foi criado num lar onde a devoção familiar, a devoção no redor das Escrituras era um comportamento frequente. Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte, versículo 5, o apóstolo Paulo refere-se à fé dele como uma fé não fingida, a qual a sua avó e sua mãe transmitiram. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, desde a infância conheces as sagradas letras. Mesma coisa que a gente viu com Abraão, acontecendo aqui com Timóteo, milhares e milhares de anos depois, o Senhor Deus sendo
é revelado através da devoção familiar, conhecido através do culto familiar. Eu acho interessante, né, ter o privilégio de acompanhar, por exemplo, a criação da Rebequinha, né? E você pergunta para ela, né, quem que fez a lua, quem fez o sol? Ela sabe na ponta da língua. Esses são os primeiros passos para que uma criança, em breve, tenha no seu coração aquilo que o salmista diz, né, que é sua palavra, que ele medita todos os dias, que a palavra é mais doce que o mel, que tem prazer nas Escrituras. E é em casa que ela aprende quem é o seu Criador, que ela deve obediência à sua santa lei, senão ela é disciplinada pelo Senhor. Em casa que ela tem o verdadeiro conhecimento a respeito das verdades das Escrituras. E aqueles que rejeitam esse conhecimento, o Senhor dá promessas também. Nós vamos ver mais à frente as promessas, aqueles a quem o Senhor, aqueles a quem praticam a devoção dentro do lar, a devoção ao redor das Escrituras. Mas citando apenas um pequeno texto, e a gente vê isso por toda a Escritura também. Jeremias 10:25 diz que o Senhor Deus derrama a sua indignação sobre os povos que não invocam o seu nome. E se a gente quiser saber de nós mesmos, às vezes o nosso coração ele é enganoso, né? Então, coisas a respeito da nossa própria fé, nós temos dificuldade de responder. Agora, se queremos saber se temos prazer no culto ao Senhor, na exposição da palavra, na meditação das Escrituras, é só a gente olhar para os outros 6 dias anteriores que fizemos com as Escrituras. Ela ficou ali de lado, oramos ao Senhor, meditamos a respeito dos nossos pecados, e é exatamente isso que, por exemplo, a confissão de pecados toda vez nos ensina aqui na liturgia, que nós não podemos passar 6 dias sem clamar ao Senhor por misericórdia, sem confessar os nossos pecados, uma vez que pecamos todos os dias. E se de fato damos valor a esse momento, entendemos a importância desse momento, a gente vai viver isso nos outros dias da semana. E o Senhor, como eu falei, Ele tem promessas ao seu povo. Deuteronômio 7, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda misericórdia até 1000 gerações aos que amam os seus mandamentos. E no capítulo 6, nos capítulos anteriores, a gente entende de maneira prática como é esse guardar os mandamentos. Falar dele assentado, andando pela casa, mantendo na mente, dentro do lar, instigando, falando, louvando, orando, lendo e meditando a respeito das Escrituras. Então, se queremos ter um conhecimento a respeito dessas verdades, a devoção dentro do lar, ela é um meio poderoso para que tenhamos conhecimento a respeito das verdades eternas. Em segundo lugar, a Igreja de Cristo, outro meio poderoso. Eu estava até comentando com uma pessoa essa semana que eu tenho... Me embrulha o estômago quando me perguntam: você é da igreja? É óbvio que a pessoa não tem o conceito correto do que é pertencer à igreja. Mas eu já estou tão cansado de ouvir essa pergunta e não explicar o que isso de fato significa, que eu falei, não sou da igreja não. Eu sou de Cristo, mas eu frequento a igreja. E é exatamente isso que o patriarca Cipriano disse a respeito da igreja: quem abandona a igreja de Cristo não chegará aos prêmios de Cristo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E é na igreja, sob a operação do Espírito, porque aqui quando a palavra é exposta, o Espírito, como a gente sabe muito bem, ele trabalha no meio do seu povo. É na igreja que a palavra é exposta, que os sacramentos são administrados. Ali nasce a nossa fé e ela cresce, se desenvolve, e ela não morre, porque ela é regada na igreja, no culto, na pregação. O coração transformado pelo Espírito Santo, ele sabe que não há lugar melhor para se estar
do que na casa do Senhor. E é interessante a comparação do Salmo 84, quando ele diz que ele compara a casa do Senhor é para o crente, assim como o ninho é para a andorinha. É proteção, é também alimento, no sentido de que ali ela protege o seu alimento para os dias seguintes. Olha que interessante, Calvino tendo essa mesma ideia de Cipriano e de Davi no Salmo, ele diz o seguinte: essa unidade visível da igreja é resultado da obra redentora de Cristo. Ela flui diretamente da união mística de Cristo com o seu povo. E olha o texto que ele usa para provar isso. Efésios 5. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós, como noiva de Cristo, vamos a Ele para que tenhamos comunhão com Ele. Onde é o lugar de ter comunhão com o Senhor Deus? Na igreja. A pergunta do breve catecismo de Westminster, 88, diz o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. O que está sendo citado aqui? Pregação, sacramento e oração. É o culto público, é na igreja que Cristo comunica as bênçãos da salvação. Então, alguém que, por exemplo, nessa época de pandemia, passou um ano, meses sem ir à igreja, esse comportamento demonstra muito a respeito da fé em Cristo dessa pessoa. O salmista não diz como suspira a costa pelas correntes das águas. Se há algum perigo em vir à igreja, esse perigo não é maior do que eu estar trancado na minha casa e, entendam, perder a minha salvação, no sentido de que na igreja eu vou ser admoestado, o meu pecado vai ser confrontado, eu de fato vou adorar ao Senhor Deus, serei convertido, edificado, santificado. É na igreja que Cristo comunica as bênçãos da redenção. E a gente precisa colocar na nossa mente e pedir para que o Senhor aplique ao nosso coração esse entendimento da essencialidade da igreja nas nossas vidas. Tem uma família virtuosa aqui na igreja que, antes deles conhecerem aqui a nossa igreja, metade da família, ou 90% da família já tinha mudado para Franca, porque não achava a igreja fiel para congregar. Eles mudaram de emprego, mudaram de estado, mudaram de cidade, porque eles queriam ouvir a pregação fiel da palavra, porque eles reconheciam a necessidade que eles tinham de ser ensinados e admoestados por Cristo através da pregação. Por mais que esse texto não fale exatamente disso, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu me lembrei de Mateus 6, 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O emprego, de fato, é muito importante, né? Provisão para a família. Não sei, de repente, eu como chefe do lar quero estar perto dos meus familiares para que nos primeiros meses de casamento nós tenhamos mais facilidade para lidar com as questões, os problemas. Mas se essas coisas, né, a gente até citou, a gente até leu na última reunião dos jovens sobre a Feira das Vaidades, e você via naquela lista coisas lícitas, coisas boas que o Senhor dá, né, como filhos, marido, enfim. Mas se nós não colocamos o reino do Senhor Deus em primeiro lugar, até as coisas lícitas nas nossas vidas dadas por Deus, elas se tornam pecaminosas. Só para ilustrar,
Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, por isso que eu vou falar também. Mas se você está recebendo uma proposta de emprego para morar na Índia e vai receber o triplo, você pode chegar para o seu pastor, não, pastor, eu sei que lá não tem igreja, mas eu vou ganhar tanto que eu vou poder montar uma igreja e pagar um seminarista para ir. Se a sua prioridade não é o reino do Senhor Deus, há algo de errado com você, com a sua fé, porque em primeiro lugar nas nossas vidas deve vir as coisas relacionadas ao reino de Deus, e é na igreja que nós seremos, que a nossa fé vai ser alimentada, vai ser fortalecida. Somos dependentes da igreja como os bebezinhos são dependentes de suas mães, e é interessante essa visão, né? Esse John Brown que eu citei aqui, ele diz o seguinte sobre essa relação de sermos filhos da igreja ser a nossa mãe. Somos dependentes da igreja como nossa mãe para a concessão de todos os benefícios salvíficos que Cristo conquistou na cruz por nós. Que cristão genuíno vai abrir mão disso? Que cristão genuíno vai abrir mão da... É óbvio que é um prazer estar com os irmãos, é óbvio que é muito bom conviver e ser santificado pelo convívio diário com os irmãos, mas Cristo é pregado, nós somos levados ao arrependimento, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, é na igreja, é no culto público. E o último texto que eu queria citar, de Efésios 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não a vida cristã a parte da igreja. Então, se nós vivemos a nossa vida, não temos a igreja como nosso lugar habitual, onde estamos habitualmente, podemos colocar de fato em xeque a nossa fé no Senhor Jesus. Como diz o Salmo 183, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Para finalizar esse ponto, citar uma fala de Calvino nas Institutas. É o ventre, ele diz o seguinte: a igreja é o ventre no qual o descrente infértil encontra o evangelho. A igreja está impregnada pelo Espírito Santo. É ela que nos nutre, alimentando-nos em seu seio com o leite puro do evangelho, dando-nos mais tarde o alimento sólido da sã doutrina e do discipulado. Não há vida cristã a parte da nossa mãe, porque é ali que a gente vai exercitar e vai ganhar todos os benefícios que o Senhor Jesus Cristo nos concede através de sua obra na cruz. Em terceiro lugar, e o mais importante, meio para que a gente conheça as verdades das Escrituras, é a pregação da palavra. Todos os meios que a gente citou até aqui, eles têm as Escrituras, obviamente, como centro, né? E, obviamente, não é diferente com a pregação. Essa só surte efeito, a pregação só surte efeito se as Escrituras forem o conteúdo dessa mensagem. Ela é o principal meio de compreensão das verdades contidas nas Escrituras. Você pode falhar no seu culto doméstico, em constância, às vezes até em conteúdo. Você pode falhar em escolher uma igreja onde o pastor e o presbítero pensem diferente a respeito de questões importantes, ou onde os irmãos instiguem fofocas ou inimizades. Mas se você frequenta uma igreja que te alimenta, te fortalece, onde a palavra de fato é pregada,
ali o Espírito Santo vai fazer com que você dê frutos para a vida eterna. De fato, as igrejas, a gente vê isso nas cartas de Paulo, não é igreja perfeita. Igreja perfeita só no porvir. E muitas vezes é necessário que a gente ignore problemas na igreja, problemas de convívio com os irmãos, por conta daquilo que é mais importante. E por isso é importante citar isso. A gente precisa colocar as Escrituras no lugar correto. Se nós temos problemas com os nossos irmãos, não sei, de repente, pecados que o pastor não consegue tratar no meio da igreja, coisas semelhantes, essas coisas, diante da pregação verdadeira do Evangelho, coisas secundárias, elas devem ser colocadas em segundo plano. Eu não posso abrir mão do mais importante, da pregação da palavra, para que eu vá para uma outra igreja onde me recebam bem, mas onde as Escrituras não são pregadas. Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu sei que ninguém duvida disso aqui, né? Mas eu queria que vocês abrissem esse texto rapidinho comigo, 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Nós já tivemos e temos tido o privilégio de perceber as bênçãos que fluem da disciplina do Senhor no meio do povo, mas é importante a gente perceber uma coisa, até para que a gente dê a importância correta à pregação da palavra. É na pregação da palavra que o Senhor nos disciplina, nos confronta com o nosso pecado. A pregação da palavra é o primeiro passo da disciplina do Senhor. Quando a palavra é pregada, o nosso pecado é confrontado e Cristo nos é apresentado como única solução, é ali que nós mortificamos a nossa carne e de fato somos convertidos e edificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vô-la preguei. No Catecismo Maior de Westminster, a pergunta de número 155, diz o seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação? Eu vou ler apenas a primeira parte. O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Por isso, por exemplo, que nosso pastor muitas vezes fala sobre reverência no culto, sobre atenção na leitura da palavra, atenção na pregação. Porque será que é tão importante de fato eu me levantar no momento da exposição das Escrituras? É exatamente nesse momento que a palavra é exposta, que o Espírito Santo de Deus está agindo nos corações. É através desse momento que, como vimos na pergunta de número 155, o Senhor Deus ilumina através do Espírito e nos convence dos nossos pecados. Já chegando na parte final, meus irmãos, abram comigo Ezequiel 37. Nessa visão a gente tem a figura perfeita do que significa a pregação da palavra. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntei: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Essa aqui é a visão perfeita da pregação do Evangelho, do que isso faz conosco. A palavra de Deus diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. E é exatamente isso que somos, ossos soltos, mortos, sem vida. E nessa visão, ele até diz aqui nos primeiros versos, versículo 3, versículo 2, eram muito numerosos na superfície do vale, eles estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? De fato, impossível. Precisa acontecer um milagre para que esses ossos revivam. E é exatamente o que acontece na conversão de um cristão. Quando a palavra é pregada, ossos se juntam, formam uma estrutura, se cria carne pelo sopro do Espírito, a vida. Isso ocorre quando a palavra de Deus é pregada a nós. Então, pode falar. Você vê como a gente é hipócrita, né? Porque quando a gente fala de meios ordinários, são coisas que estão ao nosso alcance para se fazer. Está longe de nós, não depende de outras pessoas, são coisas que estão ao nosso alcance para se fazer. Quando a gente olha para o texto que você citou lá no começo, sobre a irreverência de usar, e sobre a irreverência de Nadab e Abiú, eles conheciam a Deus, sabiam como eles deveriam agir, e escolheram agir de forma diferente, né? E por isso foram punidos, né? E nós, né, sabemos que Deus coloca esses meios ordinários à nossa disposição. Assim, é muito fácil a gente olhar para trás, né, julgar os nossos irmãos do passado, ou olhar para o nosso lado e julgarmos os nossos irmãos, né, quando nós temos ao alcance da nossa mão essas coisas. Não está distante de nós, não está nos céus, quem subirá aos céus para fazer de nós essa palavra, né? Ou está além do mar, quem vai lá buscar para a gente. Né? Assim, isso é muito sério, porque não está sendo ensinado um ativismo, não está sendo ensinado uma forma vigorosa, uma receita vigorosa, mas é algo que se exige de todo crente. Né? E o modo que nós vamos demonstrar que o nosso coração está sendo transformado é valorizar esse meio. Né? Você ainda não falou de nenhum meio extraordinário para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Você está falando agora do primeiro meio extraordinário, da conversão, é um milagre. Fora isso, a ação interna do Espírito Santo, né? Os outros meios são ordinários, são simples, são corriqueiros, normais, né? Coisas que todos têm a capacidade e a condição de fazer, bastando dispor o coração para isso. Exatamente. Só para deixar claro aqui, quando eu falo, eu sei que você entende isso, né, obviamente, porque inclusive eu aprendi isso com você também, né? Mas quando eu falo de meios ordinários e cito a pregação da palavra, é porque isso aqui é algo ordinário, né? O que acontece com a ação do Espírito, e aí entra no que ele falou, essa é a ação extraordinária, essa é uma milagrosa do Espírito Santo, mas o pregar é um meio ordinário, que acontece dali para frente, não é conosco, e aí é o extraordinário que acontece. Mas em cima desse texto de Ezequiel, há diversos ensinamentos aqui para a gente, inclusive, obviamente, com relação à pregação, mas para nós como indivíduos também. Para nós como indivíduos... 10 minutos, tá bom, obrigado. Vou correr.
para nós como indivíduos, no seguinte sentido: se nós como cristãos lutamos contra pecados que achamos que não conseguimos vencê-los, de fato não conseguimos por nós mesmos, é na pregação da palavra que nós vamos ser convencidos do pecado e, através da ação do Espírito, ter a certeza de que precisamos nos arrepender. E é daqui que vem o arrependimento, através da pregação. Por isso que na pergunta de número 160 da Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: que se exige dos que ouvem a palavra pregada. A resposta diz que exige dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Aqui o que eu estava falando sobre nós lutarmos contra pecados que para nós de fato são invencíveis. Nós precisamos saber o que esse momento de pregação significa. Chega antes, ora ao Senhor: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a vencer, que a palavra de fato mova o meu coração para que eu me arrependa. Então, atendam ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Diante de tudo isso, meus irmãos, todos esses meios que nós citamos, como eu falei do início, se nós queremos falhar na nossa caminhada cristã, o passo está aqui. É só ignorar esses meios aqui. Porque é o que a gente sempre ouve aqui nas exposições, né? Se nós clamarmos ao nosso Pai por um pedaço de pão, Ele não vai dar uma pedra para nós. Se nós clamarmos ao Senhor por conversão, arrependimento, salvação, compreensão dessas verdades, Ele vai nos conceder. E naquele texto que usamos de Filipenses, né, precisamos desenvolver a nossa salvação. Temos feito o que está ao nosso alcance? Ou de fato dizemos que odiamos o pecado, mas a nossa Bíblia fica ali de lado, a gente só pega ela, tira a poeira e vem para a igreja? Então, para finalizar, eu sempre gosto de citar essa pergunta, é a última que eu vou citar do Catecismo Maior, está quase acabando as perguntas, que eu já citei quase todas, mas a pergunta 153 diz, e eu peço que os irmãos guardem essas palavras: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que incorremos pela transgressão da lei? Diz o seguinte, a resposta: para escaparmos à ira e maldição de Deus em que incorremos pela transgressão da lei, Ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo comunica os benefícios de sua meditação. Esses meios, meus irmãos, eles são um gostinho da eternidade. Por isso que é importante a gente sair daqui e meditar a respeito de como temos lidado com essas coisas. Porque se ignoramos a devoção familiar, se ignoramos a igreja, a importância que ela tem na nossa vida, se ignoramos a pregação da palavra, provavelmente o nosso prazer e a nossa mente não estão na eternidade, porque essas coisas são um pequeno gosto do que teremos por toda a eternidade com Cristo. Então, eu peço aos irmãos que saiam daqui meditando nisso e reavaliando essas questões. Se de fato você não tem prazer nisso, eu tenho certeza que você não terá prazer nenhum em passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, crer naquilo que a gente cantou mais cedo, né? Regozijai, Ele virá a ti, Emanuel virá a ti, ó Israel. Nós como noiva de Cristo, temos nos preparado, temos nos adornado. É claro que é Cristo que nos adorna, mas Ele nos adorna através desses meios. Temos nos adornado para que recebamos o nosso noivo que está por vir. Que essas palavras estejam no nosso coração, meus irmãos. Vamos orar.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Redentor maravilhoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é inerrante, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela é poderosa. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por tão grande salvação, Senhor Deus. E pedimos perdão pelo nosso pecado, Pai, porque temos rejeitado a Tua palavra, não temos dado a importância devida à Tua igreja, temos ignorado ela dentro dos nossos lares. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, individualmente, e também de nós como igreja, possamos sair daqui incomodados, ó Senhor Deus, e cientes de que o Senhor nos chama a buscar comunhão com o Senhor, nos capacita pelo Teu Espírito, e quando não tivermos prazer nessas coisas, que possamos fazê-las mesmo assim, para que o Senhor, através disso, possa agir em nossos corações. Quanto ao restante desse dia, Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, continue a falar aos nossos corações, que possamos ter expectativa quanto à pregação logo mais, e que o Teu nome seja exaltado, ó Pai, através das nossas vidas. Então pedimos, usa esses momentos, ó Pai, usa o momento de logo mais da exposição da palavra, para que sejamos trazidos ao arrependimento, edificados e santificados para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.